Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Então, deixa eu ver aqui. Dani, Glauci, Sidney, Eloane, Beatriz, Pamela, né? Isso, professora. Tá. Bom, eu tirei hoje, como falei para vocês, para a gente fazer, né, um trabalho cumulativo com a frequência e a nota para a gente somar com a disciplina de saúde pública e fonoaudiologia. Desde o início do semestre, né, que eu estou falando da saúde pública e o papel do fonoaudiólogo, tanto na atenção primária como na terciária. Aí eu fiz uma divisão, né, eu mandei no grupo para Glauci, acho que para Dani também. Seria deixa eu ver aqui. Não, professora, a senhora não mandou para mim. A Glaucia Mandei que para mandou. Glauci. Isso, a Glauci é representante, né? Bom, Foi a Glaucia que mandou. Foi, deixa eu só ver aqui. Como é que ficamos? O grupo A vai da letra A à letra E, que começaria na Adriele, na verdade, né? Mas aqui no nosso caso começa da Ana Paula até a Emanuele. Quem está aqui online do grupo A agora, com a Ana Paula não está aqui, né? Seria o Antônio Sidney. Aí depois vem Beatriz, Brena, Cíntia, Daniela, as duas Dani, a Deise, Eloane e termina na Emanuele. E do grupo B vai ser da Glauce até a Tisa, tá bom? Aí eu estou com a relação de vocês, foi os mesmos que me entregaram o trabalho na segunda-feira, tá? Qual é a ideia? De como é que contextualiza aqui, tá? O grupo da letra A até a letra E, né, que vai falar, contextualizar sobre a fonoaudiologia na atenção primária. Eu falei 5 minutinhos, que seria até 5 minutinhos, mas no caso é uma fala rápida, para a gente abrir como se fosse um fórum aqui, tá? Como a gente está nesse momento em ambiente virtual, a gente sempre faz isso na sala de aula. Então, o nosso ambiente agora, na sala de aula, está sendo aqui, pelo Zoom. Então, o que eu vou fazer? Tá? Aí eu peço só que vocês comecem, quem está aqui, tá? Em respeito ao horário e a fidelidade que a gente combinou que iria fazer esse trabalho por aqui hoje, tá? Aí se começar pela letra A, não tem? A primeira seria a letra B, Beatriz. Tá, Beatriz? Beatriz Magalhães. Oi, professora. Oi, Beatriz. Você quer abrir a sua câmera? Sente à vontade. Não, professora, meu Deus do céu, meu cabelo tá meu cabelo tá pra cima e tá feio. Então, não precisa. Deixa eu fazer bota uma touca descartável e a máscara que a gente está. Bom, mas então, Beatriz, então vamos colocar são 9 e 5. Aí eu quero que você fale um pouquinho para nós, enquanto grupo, sobre a sua visão na saúde pública primária com a fonoaudiologia, o que a gente viu, né, durante esse período aqui na aula. Vou deixar aberto a você agora, um pouco meio que cronômetro, tá bom? Fique à vontade. Professora, eu posso passar a minha vez, depois eu posso continuar? Porque eu estou fazendo por ordem alfabética. Então, você seria depois do A, você seria a letra B. Aí, depois de você, a B, C, D. Dani Castro. Você se sente à vontade, Dani? Professora, acho que pelo bem da nação, mas não quer dizer que eu me sinto à vontade. Deixa eu abrir a minha câmera. Eu não estou muito bonita, não, professora. Eu fico mais insegura quando eu apareço. Não, Dani, vamos lá, que você já está fazendo mais ou menos um teleatendimento. Dani, qual é o seu entendimento sobre a saúde pública e a fonoaudiologia na atenção primária? Na verdade, professora, o entendimento que se tem, em primeiro lugar, o que é a atenção primária à saúde? É esse primeiro contato, né, que a gente tem com a questão da comunidade, né, do paciente em si. Ele vai procurar primeiro o quê? As unidades básicas de saúde. E aí o fonoaudiólogo, ele está lá com qual missão, né?
Mas para a gente saber qual é a missão do fonoaudiólogo, a gente precisa saber qual é a perspectiva mesmo, qual é o que está, na verdade, objetivando a atenção primária da saúde, né? Eu fiz aqui algumas pontuações, mas eu vou dar prosseguimento da fala. A questão da promoção e proteção da saúde, né? A prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação, manutenção da saúde. Então, em que foco estaria, no caso, o fonoaudiólogo? A promoção, né? A fonoaudiologia ela vai estar num tripé. Questão da voz, da atenção e da linguagem, né? E aí, o que acontece? Qual vai ser o nosso campo fértil, né? Existe fonoaudiólogos nas UPAs? Existe. Há, na verdade, uma deficiência em relação a essa demanda nas UPAs. Nem todas as UPAs têm um fonoaudiólogo, infelizmente. Mas nós podemos estar atuando também na questão da promoção da saúde. De que forma? Indo nas escolas, dando a questão conscientizando os professores sobre o bom uso da voz, fazendo a questão também com os alunos, da questão do barulho, dos ruídos, né? Sobre a aprendizagem dos alunos, como é que a gente pode estar, como é que os professores podem estar detectando e estar, no caso, já orientando as famílias, né, para estar buscando esse profissional. Então, na verdade, seria mesmo essa questão do primeiro contato, né? Aí a gente vai para a questão... Tá. Aí a gente vai para a questão do núcleo de apoio à saúde da família. Quem seria o nosso parceiraço nessa atenção primária à saúde, levando em consideração a questão da unidade da UPA, né? Seriam os agentes de saúde. Então, os agentes de saúde, eles seriam essa ponte, né? Eles fariam a visitação, né, nas casas, e aí lá eles iriam detectar as queixas, né? E aí, a partir dessas queixas, eles teriam uma comunicação com o fonoaudiólogo para justamente, juntamente com ele, fazer um trabalho de necessidade daquela determinada comunidade ali, né? Levando em consideração as peculiaridades desta comunidade. Certo. Dani, interessante que você falou uma coisa bem legal, que é a promoção de ensino e saúde. Atualmente, nas políticas nacionais de saúde, né, o que preconiza? Exatamente isso, a promoção, ensino e saúde e serviços. E levar a comunidade, eu tenho falado na disciplina aqui, né, mas é um árduo trabalho, né, mas ainda assim temos que pensar nisso com mais seriedade, com mais pontualidade, para poder chegar às informações e o nosso serviço também. Obrigado, Dani. Vou passar, então agora eu vou voltar à ordem alfabética. Dani foi livre de espontânea pressão. Então, Ana Paula, cadê você? Oi, professora, eu tô aqui, é que eu estava no outro código e haja eu esperar. Oh, poxa. Deixa eu só pegar a minha colinha Esse aqui, Zoom, ele professora. pega a gente. Não, Ana Paula, você pode falar sem sua colinha. Tá. Fique à vontade. Você quer abrir sua câmera? Posso, né, professora? Não. Poxa, Não é o momento. Professora, então, eu vou falar um pouco sobre a questão do SUS, né, que tem o Pacto pela Vida, que eu acho interessante, que a senhora já sabe, né, que é toda uma situação e que tem, assim, eles afirmam compromissos, né, em todas as medidas de segurança e tal, que tem com o paciente, nas melhorias da saúde, né, que eles falam da população brasileira. Eles definem prioridades, metas a serem alcançadas nos municípios, nas regiões, estados e no país em si, né? Atualmente, são 6 as prioridades, que eles falam que são dos idosos, do controle de câncer do colo do útero, né, e de mama. Eles falam também da redução, né, da mortalidade infantil e materna.
eles falam do fortalecimento da capacidade é, com relação à tuberculose, hanseníase, malária e a influenza. Eles também falam de promoção da saúde, fortalecimento e atenção básica. Só que eles falam que tudo isso é prioridade, mas a gente sabe que não é o que acontece. Entendeu, professora? Então, eu acho assim muito... Como é que eu posso explicar para a senhora? Eu acho assim que, como eu já falei várias vezes, o que eles põem no papel não é o que realmente acontece na prática. Eles dizem que o idoso é uma prioridade. Mas às vezes a gente vai numa unidade de saúde, meu Deus, tem vários lá. Falam do controle do câncer. Olha, eu tenho um cliente, meu marido, na verdade ele é um fornecedor. E ele tá, até no Filoiola, ele não tá fazendo o tratamento de... Como é, professora, que o pessoal vai para lá para fazer? Oncológico. A quimioterapia. Mas é o negócio... É a químio, isso. Ele não tá, e ele é um idoso. E ele também é um paciente de câncer, é um paciente oncológico. Tem a questão também da mortalidade infantil, né? Que, meu Deus, tá aí. Olha, infelizmente, tudo isso que eu tô falando pra senhora é porque eu não tô vivendo, mas eu conheço quem está vivendo. A minha prima, agora, infelizmente, ela não teve um bom atendimento e o bebê, infelizmente, veio a óbito. E tudo isso, eu tô, assim, falando do Pacto pela Vida. Aí vem a questão do fortalecimento do pessoal que tem tuberculose, malária, enfim. A gente vê como é que tá a questão do Covid, né? Também que tem as influências. A promoção da saúde. Eu acho, assim, que tudo é, é muito surreal o que eles pregam e não acontece, professora. Essa é a minha assim, participação com relação ao Pacto pela Vida. Isso, eu não vou dizer que é uma crítica, mas, né, tudo que eu vejo é tudo o contrário, né? Do que... Eles pregam uma coisa e não é, e todos sabem, né, o governo sabe, e não investe direito nisso, e a verba que vai para isso é desviada. Coisa acontecendo. É bem chato isso, professora. Eles deveriam fazer o fortalecimento na atenção básica, entendeu? Tinha que ter essa promoção de saúde efetiva do que é no papel. E não acontece. São poucas as unidades que realmente dá para a gente dizer, não, essa serve de exemplo para as demais. É muito pouco. Como a Dani falou, né? A questão de fonoaudiólogo. Não é toda unidade que tem. Tira por concursos que muitas das vezes não vêm para fono, não vêm para novas áreas da saúde, né? Que hoje a gente vê que é essencial. Nós fonoaudiólogos, somos essenciais e eles não valorizam. E outros profissionais também na área da saúde. Então, tudo isso eles colocam lá e não é. Eu lembro uma vez que a Marcela falou lá na sala que ela visitou lá um hospital que é para pacientes oncológicos. E não tinha fonoaudiólogo, que é muito essencial para os pacientes, né, que têm o câncer de garganta, câncer assim, na área da fala. Então eu vejo assim que esse pacto e tal, essas prioridades, eles não fazem como no papel. Obrigada pela sua colocação, muito boa pelo Pacto pela Vida também. Vou passar então agora, gente, pela ordem alfabética, a Beatriz Magalhães. Oi, Beatriz, boa noite. Oi, professora, boa noite. Você quer abrir sua câmera para você mostrar a sua performance? Ficar assim, não, minha cara tá muito feia. Olha, gente, eu vou pensar nisso na próxima aula. Eu acho que eu vou trazer meu batom, porque já que vocês estão falando, estou desde 6h30 da manhã, viu? Só passando lenços umedecidos. Vamos lá, Bia. Qual é a sua percepção, Bia? Eu vou falar sobre, a atuação do fonoaudiólogo na saúde básica quando as escolas, eles encaminham o aluno para a unidade básica. Já que a gente fala de pessoas carentes, aqueles que não têm condições de procurar um fono particular,
eles procuram uma unidade básica para poder tratar seus filhos de distúrbios, desvios, problemas, patologias que acontecem na escola. Mas muitas das vezes o fonoaudiólogo não está preparado para atender tanta demanda como pede na saúde, não, na educação básica dos seus filhos. E através disso a criança pode desenvolver responsabilidade, tipo de fracasso por não saber ler e não ter um médico específico para poder ajudar ele. Entendi. Então eu acho assim que todo fonoaudiólogo deveria passar por um treinamento básico, tipo na área da saúde, demasiadamente através da linguagem. Porque às vezes o Estado não opta por fazer treinamentos, porque às vezes não é tipo muito procurado fonoaudiólogo na demanda fonoaudiológica para a realidade da criança carente. Porque a gente vê muito assim, tem criança carente que não tem, que posso falar gago, professora? Pode, claro. Gago, que tem Que é muito problema na disfluência, né, língua. Beatriz? Isso. Aí a fonoaudióloga acaba sendo perdida e pedindo para a mãe procurar uma coisa particular, mas a mãe às vezes não tem aquela coisa, tipo dinheiro para pagar o tratamento particular do fonoaudiólogo. Considerando, né, Beatriz, que o SUS é para todos, né? Então, Sim. como nós estamos inseridos no ensino e na saúde, concordo com você. A questão do fonoaudiólogo está inserido nas unidades básicas, né, para dar essa atenção melhor. Isso, professora. Legal, bacana. Tá bom, é esse meu Tá posicionamento. ótimo. Vou passar então agora, deixa eu ver, A, B, C, C. Cíntia. Boa noite, Cíntia. Oi, professora, boa noite. Vamos abrir Quase sua que eu câmera, não- Cíntia? Ih, professora, melhor não, porque é a situação que eu tô aqui. Aguardem. Quando eu chegar aqui, eu vou dizer, não vou abrir a câmera, porque eu não estou com o cabelo escovado. Vamos lá, Cíntia. Qual é o seu entendimento em relação a essa temática? Tá. Primeiro que a atenção primária à saúde, que no Brasil, ela é, digamos que a porta de entrada para o SUS, né? E alguns dos artigos que eu estava estudando mais cedo, lá tinha uma pesquisa, né? Era uma pesquisa, mas lá tinha os dados dizendo que o número de fonoaudiólogo maior no país era na região sudeste e a menor aqui no norte. Não é uma novidade pra gente, né? E a gente já sabia disso. Só que mesmo que cresça, né, no caso, o número de fonoaudiólogos, nunca vai ser suficiente para garantir a demanda, principalmente das crianças que têm dificuldade escolar. Porque são muitas crianças que têm dificuldade, principalmente na parte da escola, né? Na parte escolar. E aí, a atuação do fono, né, no caso, na atenção primária da saúde, seria envolver ações de promoção, proteção, recuperação. Cabe também ao fono, né? Nesse caso, trabalhar e diagnosticar problemas e alterações dos pacientes, das crianças. Ele também pode organizar grupos para atendimento. Se o fono trabalha numa equipe multidisciplinar, é interessante ele ter sempre a comunicação, né, com o outro profissional para que ambos os trabalhos deles dois se somem e tenham um bom rendimento. Certo. Isso. Legal. Só que também... Não, Oi. pode falar, estou lhe ouvindo. Pode, claro. Tá. E aí ele também promove o empoderamento da população, né, local, no caso de onde o profissional trabalha. Só que a gente sabe, por exemplo, aqui em Belém, tem muitas questões que quem mora, por exemplo, na cidade, na capital, fica mais favorecido desses atendimentos do que as pessoas que moram no interior.
Aí tem uma questão bem difícil, porque as pessoas que moram aqui acabam sendo mais favorecidas nessa questão. Certo. Aí é mais ou menos isso. Então, você considera essa prioridade principalmente com a questão do âmbito educacional também, né, Cíntia? Isso, professora, porque eu vejo que é onde os professores mais percebem dificuldade nas crianças, eles principalmente porque eles que estão ali em sala de aula, e muitas das vezes o professor pode até fazer encaminhamento, pedir para o pai levar, mas não acontece isso. Eu citei isso porque a minha mãe é professora e ela fala muito essa questão das crianças. Isso, legal. Bacana. É só Obrigada, isso. Cíntia. Obrigada. Tá, então Tá. pela ordem alfabética agora, vai ser a dona Eloane. Boa noite, Eloane. Quer abrir sua câmera, por favor? Boa noite, professora. Ai, professora, eu tô meio largada hoje, mas posso abrir sim. Abra. Você tá com cabelo escovado? Não. Boa noite, Eloane. Qual é a sua Boa percepção, noite. então, sobre ao conceito de saúde pública na atenção primária? Bem, como as colegas já disseram, a porta de entrada para o grande público entrar são as crianças, né? A maioria quem procura os fonoaudiólogos são os pais preocupados com o baixo rendimento das crianças dentro da escola. E os principais agentes que veem isso são os professores e encaminham essas crianças aos fonoaudiólogos. Voltando um pouco... Ai, tô nervosa, professora. Voltando um pouco no histórico, né? A fonoaudiologia foi criada especialmente nesse âmbito escolar, devido a uma política, uma sociopolítica, né, da época do governo, que era para higienizar a língua brasileira devido aos estrangeiros. E foi bastante marcada por isso que a gente é reconhecido bastante por ajudar na melhora dessas crianças no âmbito escolar. Só que a partir da década de 50, 70, os fonoaudiólogos foram voltados mais para os consultórios particulares, clínicas onde fizeram consultas e eram procurados mais para tratarem transtornos de linguagem. Somente após o regime militar, os fonoaudiólogos começaram a entrar no SUS, né, que foi criado só que ainda tinha uma visão os fonoaudiólogos tinham uma visão muito seletivas ainda e tinham um receio de entrar nessa comunidade. Até onde eu li os artigos, eu li só um e também estava lendo esse livro aqui, que falava sobre isso, que os fonoaudiólogos tinham receio de entrar devido a essa cultura já desde as raízes. Bem, aí... Depois que foram entrando e foram conhecendo novos campos de pesquisas e patologias assim que poderiam agregar nos nossos currículos. Não sei se estou falando certo. Sim. Então você está historiando desde ainda como era terapia de fala, né? E na 30 anos atrás, com o surgimento do SUS, né? Que depois que os fonoaudiólogos acamparam no movimento do SUS, ainda assim no regime militar. Isso. Aí teve agora mudou, né? Mas deixa eu olhar na minha anotação aqui. Que não é mais... Ai, cadê? Só um instantinho, professora. Que a prevenção é diferente, né? O conceito. Estão mudando o conceito, não sei se já mudaram ainda, para esclarecer prevenir, né? Ah, desculpa. Não vou ler não, porque eu fico nervosa quando eu leio. Assim, eu tenho dificuldade em falar em público. Bem, estão numa mudança, né, de prevenir para a promoção da saúde. Nisso, levantou bastante debate sobre esses dois conceitos. Prevenir vem de prevenir doenças, mal acometidas a doenças, esses pacientes. E promoção vem tentar, né, maximizar o máximo possível, mas não tentar curar.
minimizar o mais possível desse avanço. O fonoaudiólogo tem dado bastante presença nos cuidados que eu vejo assim, nos cuidados paliativos dentro dos hospitais, né, para tentar melhorar a vida desses pacientes o máximo possível. Outro âmbito também que eu vi bastante interessante sobre os diagnósticos cedo demais que foram encaminhados para o SUS e tiveram bons resultados. Mesmo que a polêmica todinha, como a colega Ana Paula citou, sobre falta de investimento, há em si investimento, só que há uma má gestão. Às vezes não é nem por causa de corrupção, mas sim por uma grande gama de dinheiro for lançada para um certo setor que não precisava tanto como o outro. Aí há um colapso dentro do SUS mesmo, mas é uma falta de gestão. Nesse livro aqui que eu estava lendo, fala bastante sobre as desigualdades sociais que levam a ser cometidas essas doenças. Não tocou muito na questão do fonoaudiólogo em si, mas falava bastante sobre isso. As dificuldades também que as pessoas têm em conhecer o nosso trabalho. A gente só é reconhecido em tratar apenas distúrbios de linguagem e são procurados bastante por isso. Mas não se sabem, também não há uma promoção, até do SUS, né, em falar que a gente trata também de disfagia, do âmbito hospitalar todinho. E há uma dificuldade tremenda devido a essa desigualdade em levar os profissionais aos interiores, também por falta de informação, de equipamentos, de recursos necessários para essa nossa realização, essa nossa profissão. Eu estou muito nervosa, professora, então conseguindo encaixar os pensamentos. Não, nós conseguimos entender assim, o que você está transmitindo, né? E até legal, né? Você citou aqui até então a diferença entre promoção, né? E só me lembra, só que explodiu agora. Promoção Você diferenciou. Eu diferenciei. Foi só um instantinho que está aqui anotadinho. Que foi a prevenir e promoção de saúde. Prevenir e promover, isso. Isso, atualmente, nós trabalhamos com promoção de saúde, mas os cadernos da atenção básica, né, até já modificaram, mas a gente fala muito em prevenir, mas hoje o Sistema Único de Saúde, o Ministério fala em promoção de saúde, que é o correto, que nós que temos que ir adaptando os termos. Bem colocado, viu, Eloane? Até para somar até no conteúdo da disciplina, viu, gente? A diferença de promoção e prevenção. Obrigada, Eloane. Obrigada. Tá bem explicadinho, se vocês quiserem procurar, no artigo que eu li, que é Fonoaudiologia em Saúde Pública Coletiva, compreendendo a prevenção e o paradigma da promoção da saúde. Legal. Depois você pode contextualizar no grupo, mandar para a gente poder também colocar no nosso banco de dados. Eu acho importante e soma com o nosso conteúdo. Obrigada, Eloane. Obrigada. Então, agora a gente vai abrir a câmera para a Glauce. Oi, Glauce. Oi, professora. Boa noite. Boa noite. Você não vai mostrar seu sorriso para a gente? Linda! Já pode? Vamos lá. Tá, minha pode luz falar. aqui atrás Tá ótimo. Fique à vontade. Apaga lá a luz da cozinha. Deixa eu... Vai lá. Eu tô cheia de plateia aqui. Vamos lá, professora. Bem, eu vou iniciar já com o segundo tema, que já é a questão do fono hospitalar, da fonoaudiologia hospitalar, né? E, bem, eu não anotei o nome do artigo que eu estava lendo, como a Eloane anotou. Mas depois eu posso até compartilhar também. Deixa eu mexer aí, menina. Sim. Então, a área, na fono hospitalar, é a área que o fonoaudiólogo vai atuar com o paciente no leito. Dentro, já está dizendo, né, do hospital,
e de uma forma precoce e preventiva, né? E ele geralmente integra a equipe multi, né? Qual é o objetivo maior, né? Do fono na atuação hospitalar? É ampliar as perspectivas prognósticas com a redução de tempo de internação, a redução nas reinternações, né? Contribuir para melhorar a qualidade do paciente naquele período que ele está lá e para que quando ele saia, tenha alta, ele não venha ter uma recidência, né? Não venha a voltar, né? E também o fonoaudiólogo ele pode atuar dentro do hospital, no trabalho do hospital, de forma realizando os testes, né, na parte, quando ele trabalha a parte neonatal, né, dos recém-nascidos, fazendo o teste da orelhinha, da linguinha, atuando também no déficit de sucção e deglutição. Ele pode trabalhar, como eu já falei, precocemente, né, e preventivamente. Ele atua também na questão de pré e pós-operatórios para aqueles pacientes que fazem cirurgia bariátrica. E também os de cabeça e pescoço, né? E disfagia, que a senhora estava explicando ainda há pouco. Então, são vários, o campo de atuação do fono hospitalar ele é muito extenso na área hospitalar e de muita importância, né? Porque a sua, como nós já observamos, né? A atuação do fono, uma boa atuação, um bom prognóstico, uma boa terapia, dependendo da situação do paciente, né? Do foco, do problema do paciente, vai contribuir muito para que ele tenha uma qualidade de vida. Foi isso só, professora. Legal, Glaucia. E assim, é interessante somar também que tem poucos artigos, mas a fonoaudiologia está inserido no âmbito hospitalar também os pacientes neurológicos, na neurocirurgia. No antes da neurocirurgia, no durante, junto com o neuropsicopedagogo, se ele for fazer uma avaliação lá na área de Broca, a psicopedagoga, a neuropsicóloga, fica fazendo as atividades neurais naquele campo cerebral e a fonoaudióloga com estimulação de fala com o paciente neurocirúrgico durante a cirurgia. E no leito imediato e depois no ambulatório. E tem pouca literatura porque é uma atividade nova, até pouco tempo, né? Na verdade, nem tinha neuropsicólogo ainda também. A neuropsicologia é um campo novo da psicologia também. E nós já participamos, eu não entrei, mas quem entrou foi outra colega, junto com a neuropsicóloga, numa cirurgia da neurocirurgia, de um campo numa área de linguagem do paciente, que foi tirado um tumor do cérebro daquela área. E o paciente fica consciente, respondendo aos estímulos sensoriais que a fono e a psicóloga, a neuropsicóloga ficaram fazendo. É bem legal também. Interessante. Mas nesse artigo que eu li, ele focava mais nessa questão mesmo do neonatal e da disfagia. Isso, bem Mas legal. Só que contextualiza com a gente também essas outras áreas que pode trabalhar. Contextualiza com a gente o artigo depois, tá? Tudo bem, professor. Obrigado, Glaucia. Depois eu mando sua foto. Ah, tá. Gente, vamos lá. Pela ordem da lei, de ordem alfabética, né? G, H não tem. Janete, você, Janete, J. Pode falar, Janete. 5 minutinhos. Boa noite, professora. Você quer abrir sua câmera? Complementar a parte hospitalar, né? Isso. Você está conseguindo ouvir? Sim, direitinho. Tá. Aí, no continuidade. Tá falhando agora. Tá me ouvindo, professora? Tá, mas o seu áudio parece que está desligado aqui. É o meu. Pode ligar. E oi, Janete, Não, tá professora. ótimo.
É a posição, o Tá bom. Wi-Fi. Na questão do hospitalar também, a unidade básica, né, de saúde, é uma condição primária também, que as unidades básicas não há fonoaudiólogo, né? Então, eu lembro que a nossa colega, a Gleice, ela fala constantemente para nós a respeito disso, que ela está pretendendo fazer, concluir a graduação em fono, porque a necessidade era muito grande nas unidades básicas de saúde. E eu vejo hoje a realidade, né, dos idosos. O nosso país hoje é um país de idosos. Então, a atenção para eles não está acontecendo. Quem tem esse privilégio é a classe média, aonde pode pagar um plano de saúde, onde pode ter um atendimento melhor e tudo mais. Com relação ao atendimento primário, essa atenção ela não está sendo distribuída, né? Que é a saúde para todos. Alô? Estou ouvindo. Professora? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo você, Janete. Está ouvindo Estamos. direitinho? Estamos. Pois sim. Aí, então, na questão também da pessoa que teve um derrame, né, que foi a questão que a Glauce falou, na questão de hospitalar. A atenção, é que eu sentei no chão aqui para poder pegar o Wi-Fi. Uhum. A questão das pessoas que tiveram derrame nos hospitais, a atenção maior a esse tratamento, ele também não é totalmente alcançado. Alô? Entendi. Eu não estou tendo retorno, professora. Está ouvindo? Nós estamos lhe ouvindo, Janete. É o áudio que deve estar ruim. Professora. Estou ouvindo. Está ouvindo, Janete? Agora. Né? Mas nós lhe Agora. ouvimos. Nós estávamos lhe ouvindo. É porque meu falha muito mesmo, a questão Tá. do Wi-Fi aqui em casa, acho que é a área mesmo. Mas nós lhe ouvimos o que você falou. Pois é, professora. Então, a questão da atenção primária, nesse sentido, eu acho assim, de uma grande necessidade. O fono, na questão, né, de interação, o fono é imprescindível na unidade básica de saúde. Tá. Okay. Ainda mais que é um profissional que está surgindo agora, né? Com a questão hospitalar, como a senhora citou ainda há pouco. Ok. Obrigado, Janete. Nada, professora. Então, agora JKLMP, Pamela. Não, desculpa, Marcela. Olha aí, tô pulando. Marcela Lins. Tá tudo bem com seu filhote, Marcela? Tudo bem, graças a Deus, que a minha filha é a mais velha que me deu um susto. Tá bom, graças a Deus. Então vamos lá, Marcela. Bom, vou falar a parte da fono que é em relação à atenção hospitalar, né? Esse serviço de fonoaudiologia, ele vem do recém-nascido, né? Que começa com o teste da orelhinha, da linguinha, e vai até mesmo com que já tem aquelas idades mais avançadas, que foi a questão que a Glauce colocou, aquelas pessoas que fazem cirurgia bariátrica, ou então pode até mesmo ser mais grave, como o câncer de laringe, por exemplo, né? O fono atua também nessas áreas dentro do hospital, né? E ele, como é que se diz? Muitas vezes, eu estou com o paciente no leito, né? De forma precoce ou preventiva, intensiva, ou até mesmo de forma pós-operatória, que foi, como a Gleice falou, na cirurgia bariátrica, né? E com todo o resto da equipe, né? Que é com os médicos, com os enfermeiros. Bem, assim,
No SUS, a gente não vê muito isso, né? Os mais beneficiados são as pessoas que têm plano de saúde. É muito raro você ver no SUS o fono. Você vê em posto de saúde, mas dentro de hospitais grandes, como exemplo, eu estava conversando com a minha irmã, que ela trabalha no Metropolitano, lá tem um ou dois fones, só que você tem que ser agendado, aquela burocracia. Então, eles preferem mandar para o posto de saúde para tentar resolver por lá. E em relação a isso, o paciente vai ficando de lado, quem tem condições vai tentando buscar em clínicas particulares, e quem não tem vai ficando no canto, né? Infelizmente, esse é o nosso Brasil. E o que mais? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. O fono, ele busca ampliar, né, as perspectivas prognósticas ou até mesmo a redução de tempo de internação. No caso, a equipe toda busca fazer com que o paciente passe menos tempo possível ali, né, para que o paciente tenha uma condição de vida até mesmo melhor com a família, porque você está no leito de hospital é muito, muito difícil, né? Longe de todos, só que toda a equipe está tentando levantar aquele paciente. Eu estou um pouquinho enrolada, professora. Tá não. Só uma fala. O fono que está no hospital, numa atenção terciária, né? Ele não, dificilmente esse paciente vai voltar com ele, porque quando sai de alta do hospital, ele já sai de alta de todos. E aí, quando ele sai de alta do hospital, né, ele não vai voltar, por exemplo, para aquele determinado hospital, que ele sai de alta do leito. E aí ele tem que ir para a atenção primária. Então, o gatilho, a dificuldade, o nó que a gente está encontrando aí é isso. Uns 3 ou 4 fonos no hospital grande, que atende o paciente no leito, né, não faz ambulatório, como ambulatório na atenção primária, e o paciente sai de alta com indicação para a unidade básica, e só que na unidade básica não tem um profissional. Então, Marcela, esse link aí é que realmente está tendo uma dificuldade, sim, muito grande. Número de contingentes de profissionais numa atenção e número de contingentes de profissionais na outra atenção, na outra esfera. Verdade. Considerando que o paciente no leito, ele é visitado, passa profissional, mas esse profissional que passou no leito não vai ser o mesmo que vai acompanhar na unidade básica. Sim. A minha irmã comentou comigo que, inclusive, é tipo assim, é como se fosse só uma visita, né? Porque não tem fonos para todos, infelizmente, né? O nosso curso de fonoaudiologia, ele não tem nem ainda nas universidades federais, públicas, não tem. Ele ainda é muito, assim, eu digo que é um pouquinho raro, porque é só nas particulares. Então, aquela pessoa que não teve uma boa, como é que se diz, um bom ensino médio, não conseguiu fazer o Enem, não consegue buscar, através do ProUni, uma bolsa de estudos numa faculdade particular. Então, tem muita gente que sonha com esse curso, mas se torna mais difícil por não ter condições de pagar e não ter condições também de passar numa pública. Eu não vou falar nada agora em relação a isso. Mas, obrigado, Marcela. Você entendeu direitinho, né, a sua leitura, né? Sim, professora. Tá, joia. Eu vou passar agora o microfone para outra colega, tá? Tudo bem. Então, pela ordem alfabética, depois da Janete, Pamela não falou. A Pamela pulou a fila. Não, era a Marcela antes de mim. Boa noite, professora. Vontade. Dando continuidade, né? Eu também estudei pelo mesmo artigo que a Gleice, que fala, né, que no caso a fonoaudiologia ela é a área que atua com os pacientes internados. E eu estava lendo um relato de uma amiga minha que ela postou que ela trabalhou durante a pandemia no Abelardo Santos e que ela era a única fonoaudióloga durante a pandemia lá no Abelardo. E que ela teve que atender muitos pacientes de todas, era uma demanda muito grande. Ela até fala que ela se sentia muito cansada, que até o cuidado com o paciente na hora do banho, ela ajudou a equipe, porque eram poucos profissionais para uma quantidade muito grande de pacientes. E eu acho que até cheguei a ler para uma das meninas, das minhas amigas aí da sala,
o relato dela. É até emocionante, assim, quando que ela fala sobre a questão que ela teve que efetuar todas as áreas da fono. Ela trabalhou com reabilitação, ela trabalhou com NEO, com neonatal, em todas as áreas que estavam ali, ela teve que atuar. E aí Ela a se gente vê, né, reinventou, né? se reinventou, isso mesmo. E a gente vê como que é poucos, né, os profissionais que estão mesmo ali nessa atuação hospitalar. E assim, o que a Marcela está falando de não ter esses profissionais, e a senhora falou, né, que passa por um processo no hospital quando está internado, mas quando vai para a unidade básica não tem. De fato, a senhora vai num posto ou numa UPA, que geralmente é imposto, né, que tem um nutricionista, que são mais fáceis de encontrar, mas, por exemplo, você vai procurar um fono, não tem. E são mais nesses hospitais grandes, né? Eu trabalho ali no Hospital das Clínicas e lá tem. Mas também para conseguir uma consulta é difícil, para fazer um tratamento é difícil. Então, assim, a atuação do fonoaudiólogo ela é de extrema importância nessa atenção hospitalar. E o fonoaudiólogo que está nessa área hospitalar, ele de fato tem que saber de tudo. Porque ele vai lidar com os recém-nascidos, ele vai lidar com os pacientes que estão em tratamentos, né, de emagrecimento, que no caso é a bariátrica, com os pacientes oncológicos, cirurgia cabeça e pescoço, pós-pré-operatório, tudo isso ele vai ter que lidar. Com os atendimentos básicos, eu acho que esse é o único que sempre tem, que são logo quando a criança nasce, no caso, o teste da linguinha, o teste da orelhinha, isso ela tem que fazer. Aí, nessas horas, é muito importante ter um profissional, mas ele acaba não sendo valorizado como um todo no trabalho, né? O paciente precisa do tratamento, mas acaba não fazendo esse tratamento justamente por ter um profissional para todo mundo no hospital. É legal, né, Pamela? Fico muito feliz de ouvir esse relato da colega lá do Abelardo. Sim, e ela fez um super texto, assim, que eu até comentei, assim, que quando eu li aquilo era uma inspiração para mim. Tipo, ela acho que ela é um pouco mais nova que eu, um ano, assim. Em forma de aquisição de financeiro, o Abelardo conhecimento. não é o melhor lugar de fonte de renda Sim. é uma OS, né? Eu acho que o Abelardo. Poxa, mas que Eu até legal. ouvi alguns relatos que muitos profissionais não aceitaram trabalhar durante a pandemia porque era um risco muito grande, uma demanda muito grande, porém um valor que eles queriam pagar baixo. Isso, eu sei. Vai lá um serviço, até onde eu trabalho também, a gente teve alguns colegas que, até pela saúde mental também, hoje a gente já tem até um amadurecimento, Covid é tudo muito novo, né? Sim. Tiveram colegas que que não quisessem a vontade de trabalhar, um medo, né? E aí também se foi um agravante, está sendo, porque na verdade a gente ainda está na pandemia, né? Sim, está sendo. Legal, Pamela. Depois você divide também o artigo, é o mesmo, né? Tá bom, da Glaucia no grupo. Eu até tenho ele em PDF, eu posso mandar lá no grupo. Tá, muito obrigado. E parabéns pela colega do Abelardo, viu? Tá bom, professora, obrigada. Coração para ela. Tá ok. Gente, vamos lá. Agora é o PQRSR, a Rose. Vamos lá, Rose. Rose está aí? Não tá. Pamela, já foi. Sidney. Tá aí, Sidney? Você pode falar um pouquinho? Acho que o Sidney não tá. Tá ouvindo, Sidney? Oi, professora, boa noite. Eu estava com dificuldade de ajeitar aqui. Isso. Você quer abrir sua câmera? Então, o único rapaz do grupo? Bom, vamos abrir. Ótimo, vamos lá. Não estou conseguindo também aqui, peraí. Apareceu. Ótimo. Boa noite, Sidney. Então, qual é a sua contribuição? O que é que você conseguiu enxergar? Se você leu alguma coisa, você fique à vontade. Eu li sobre o déficit relativo a fonoaudiólogos na atenção básica, né? Nós temos a região norte com com índice muito baixo de profissionais na área, Macapá atingindo o menor índice, que é 30%, né? Isso. Vamos dizer assim que... E eu estado que melhor paga, viu? Na região norte. Também.
Aqui no Pará teve agora, abriu concurso público para o Marajó e aqui para a região do Sudeste do Pará, né? Para o Marajó, o salário base seria 5.000 e pouco. Aqui para o Sudeste, R$ 2.800. Uma discrepância bem grande em relação ao salário, né? Mas, enfim. Eu penso da seguinte forma. Eu li esse artigo, mas pensando bem, assim, todo em relação ao primeiro contato do profissional, do fonoaudiólogo na saúde básica hoje, esbarra na dificuldade da informação também, entendeu? Vamos acreditar assim, que aqui próximo da minha casa tem uma escola de ensino primário, já de 1, 2 e 3. E lá tem crianças com bastante dificuldade, entendeu? Tem toda dislexia e tudo mais, gagueiras e entre outros distúrbios. A gente conversando com essas mães, a gente vê que essas mães são desinformadas, tá entendendo? E mesmo assim, quando chega na unidade básica de saúde, essas mães assim não buscam se informar, não buscam um atendimento específico para a criança, mesmo tendo vamos dizer assim, o professor dando o caminho para ela, dando a luz para ela, mostrando que a filha dela tem uma deficiência, tem uma dificuldade, muitos se fecham, vamos dizer assim, os alternos fecham os olhos para isso. E isso dificulta bastante o primeiro contato do fonoaudiólogo com essa criança e dificulta o resultado mais tarde do trabalho do profissional também. E esbarra também a atenção, como uma colega colocou agora, que a má gestão financeira para contratar profissionais na área, para valorizar o profissional, para que o profissional venha, vamos dizer assim, atuar numa área como na cabanagem, atuar numa unidade básica de saúde, né? Como da cabanagem, que é um bairro periférico e mais perigoso. Muitos profissionais não vêm para essas áreas, entendeu? E fica difícil uma criança receber um diagnóstico e ser encaminhada para um especialista, que a maioria das clínicas especialistas são para o centro. Também tem as crianças no interior também, que daqui já esbarra nessa dificuldade, a do interior tem a locomoção, tem tudo mais. Eu acredito que a má informação e a falta de interesse por parte dos pais, dos responsáveis, dificulta muito o trabalho e esse primeiro contato do fonoaudiólogo com a criança, ou até mesmo, assim, vamos dizer, com nossos idosos também. Porque tem muitos idosos que hoje necessitam da ajuda do fonoaudiólogo, mas também esbarram na falta de interesse pela parte dos filhos e também a dificuldade de locomoção, professor. Isso. É isso mesmo, Sidney. Você falou num ponto também que é uma inquietação, inclusive minha também, a questão dos idosos, né? E a gente fala muito na nossa atenção primária, os bebês, as crianças, né? Aqui ao longo da noite a gente falou até inclusive da disfluência, da gagueira. E legal se falar do idoso também, porque nós temos que ter um olhar diferenciado para essa parte, né, de paciente que precisa desse cuidado. Tudo na qualidade de vida, né, uma qualidade de vida para o idoso. Tipo, temos idosos aí que sofrem problemas de deglutição e tudo mais, mas o familiar prefere fechar os olhos e não dar uma atenção necessária para esse idoso. E acaba acarretando em vários outros problemas de saúde e na qualidade de vida mesmo do idoso, né? Isso hoje em dia acontece muito. É verdade. Você chegou a ler, é interessante você essa pesquisa, né, que você relatou dos concursos públicos, né, essa diferença de renda, né, essa desigualdade de renda de um território para outro no mesmo estado, né? Também um fator assim preocupante, porque mas são os municípios, né? Quando se torna municipalizado, tem aí as prefeituras têm uma barganha diferenciada entre uma e outra, né? Então você vê uma discrepância de salários aí no mesmo estado, em municípios diferentes. Isso. Interessante, bem colocado. Obrigado, Sidney. Tá ok, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Vou passar para a Rose agora. Oi, Rose.
Oi, minha linda. Olha, minha internet não tá muito legal, viu, professora? É a minha cara É também. rapidinho. De lavadeira, Vamos. me ajude. De nada. Olha aí, gente. Vamos lá, Rose. Pode, Fala. fique à vontade. O que que você entendeu? Professora, o que me chamou a atenção, que eu entendi, a atuação do fonoaudiólogo hospitalar possibilita de uma avaliação precoce, um diagnóstico diferencial nos casos de disfagia, também tendo como objetivo de prevenção, assim como evitar ou minimizar complicações clínicas ao paciente. A participação desses profissionais da equipe multidisciplinar é um objetivo de prevenção e a redução de complicações decorrentes da alteração do sistema, esse nome que eu me engato, estomatognático, quase não Isso, sai, estomatognático, isso. contribuindo assim para a redução do tempo de internação e a taxa também de reinternação. O que a senhora me diz que a senhora vivencia e trabalha dentro da área hospitalar, professora? A questão da internação, da reinternação, dependendo da atenção especializada desse paciente. Por exemplo, se for numa unidade como a Santa Casa, né, que é Sonel, a Pamela que falou do Hospital de Clínicas, é um outro segmento, né? Então, esses segmentos, eles são bem diferenciados, né? Então, quanto a essa questão aí, realmente a gente fica um pouco nessa lacuna. O importante que você falou também, Rose, sobre o atendimento hospitalar, né? O que eu percebo, na verdade, não é literatura, é uma fala minha, que eu percebo também que nem todos os fonoaudiólogos têm o perfil de trabalhar em unidade hospitalar. Inclusive na residência, a gente já encontrou pessoas que entraram na residência e desistiram da residência por não se ver no papel dentro de uma unidade hospitalar. Então, precisa realmente ter um perfil aí, né? Principalmente na região norte. Mal, né, não tem tanto. Oi? Passam. Tem profissionais que vão fazer, como já aconteceu, não sei se a senhora conhece a professora Andréia, a senhora conhece? Ela nos levou lá para aquele hospital da BR só de acidente, não tem aquela parte de acidente, uma ala? Tem, metropolitano. Na disciplina de estágio, né? Teve colegas que desmaiaram. Uhum. E não são preparados, né, professora? Tem tudo isso. A pessoa escolhe uma área sem degustar antes de querer, não é verdade? Aí na hora que vai, aí passa mal. Isso. E aí eu divido um pouco com vocês também. Imagina quem faz o concurso público. Passa no concurso, estuda, é um concurso pro resto da vida e tem pessoas que não se identificam, viu? Aí, Rose, a Dani já falou aqui também, aí eu contextualizo com vocês, em outros concursos também, pessoas que fizeram concurso na educação e não se identificam. E vão para a área hospitalar. E vice-versa. E aí, esse cruzamento aí, né, de funções, né? Você namora um concurso público, né? Estuda para o concurso público, chega lá, essa atividade que você vai desenvolver não é aquilo que você queria para o resto da sua vida. Isso é muito sério mesmo. Por outro lado, nós entendemos que a condição, quando a gente se forma, né? Claro, todos nós, né? Sempre a gente quer um melhor, né? E se vê numa esfera de um concurso. Mas tem que pensar muito bem em relação a qualquer concurso que a gente vá fazer, seja para educação, seja para Renato Chaves, chega para neonatal, chega para o metropolitano, porque é para o resto de uma vida, né? O concurso é para o resto de uma vida, uma carreira. O fonoaudiólogo recebe todo tipo de pessoas, né, professora? Tanto da área da UTI, da área hospitalar, da área do neonatal, né? Então, a gente tem que estar bem preparado psicologicamente, né, professora? Sim, com certeza, lidar com o sofrimento.
Obrigado, Rose. Eu Obrigada acho, também pelo obrigada eu, imagina. Eu acho que todos contemplaram. Nós tínhamos 11 pessoas aqui, 12 comigo na plataforma, tá? Beatriz Magalhães, Dani Castro, Glauci, Ana Paula, Eloane, Cíntia Mesquita, a Marcela Lins, a Janete, o Sidney, a Pamela, a Rose e a Eloane, né? Acho que eu falei todos, tá? Esse momento é bem legal, entendeu? Aparentemente a gente está apresentando um seminário, mas não é um seminário, são 5 minutos, né? Eu até fiz meio que proposital. Eu acho que, por mais que eu sei que vai voltar tudo, mas eu creio que esses momentos virtuais vão ser muito mais frequentes na nossa vida. Verdade. Até para a gente discutir um caso, discussão de caso, fazer uma supervisão, né? Quanto é que a gente agora aqui contribuiu? E vão ser mais evidentes, sim. Por exemplo, vai ficar muito mais fácil a gente ter um grupo de trabalho lá no Sudeste, a gente estando aqui na região Norte, que a gente tem essa carência toda distante. Tudo é honoroso para você sair daqui para fazer um curso lá fora, né? Você, além de pagar as despesas aéreas, tem que pagar o curso e a estadia. Então, o ambiente virtual, eu vejo que facilitou nesse sentido. Eu parabenizo vocês, tá? Legal mesmo. Confesso, né? Começamos em março nesse ritmo aqui, né? Não é muito fácil, realmente, concordo com vocês. Você está aqui, né? E às vezes está falando para a câmera e não sabe se o outro está escutando, como a Janete passou por aqui. Ela disse: vocês estão me ouvindo, né? Essa tentativa, se o interlocutor está lá do outro lado. Parabenizo vocês, tá? É uma atividade que realmente como eu falei, né? Na semana passada e falei na segunda-feira. Eu vou dar uma pontuação nessa atividade, porque eu acho muito, enfim, a vontade de vocês também, dessa participação. Todos participaram, né, ou lendo, ou vendo algum artigo, enfim, mas só o fato de você relatar um pouquinho, eu acho que essa contribuição ela é muito rica para a disciplina, e com certeza eu aprendi um pouquinho de cada um de vocês agora aqui, nesse momento também. Tá? Ok, gente? Alguém quer somar, contextualizar? O nosso seminário virtual aqui de 5 minutos, né? Mas eu acho bem rico. Não, eu achei bastante interessante o artigo que eu li falando sobre a fonoaudiologia no SUS, né? E o surgimento dela. E o impacto que até hoje ela causa na vida dessas pessoas. E o livro que eu estava lendo também, que eu comprei faz tempo, estava lá na estante só esperando, também me auxiliou bastante. Eu gostei muito do trabalho. Na verdade, eu sou mais velha do que vocês, eu venho do regimento militar, né? Eu conheci muito bem esse lado. Quando eu fiz faculdade, na época não era universidade, fui no Rio, nós tínhamos o INES, que era o Instituto Nacional de Surdos, e tínhamos o INCA, que era o Instituto de Câncer. Então, eram os 2 lugares que a gente ia para campo de estágio. E a fonoaudiologia educacional, fonoescolar, era muito forte. Se fazia muito presente. Mas a hospitalar não tinha tanta força como tem atualmente. Então, a gente aprendia e trocava muitas informações na ocasião com a turma da educação. Então, a gente aprendia muito de dislexia, muitas coisas, muitas sacadas de dislexia que a gente ia para campo, nas escolas, né, com os professores. Por exemplo, eu aprendi a fazer caderno de barbante naquela ocasião com professores. Então, a gente atendia muito a dislexia e como é que a gente aprendia as metodologias educacionais que somavam para trabalhar com o paciente, com o aluno, com a pessoa com dificuldade de leitura e escrita, não com dislexia, mas aquela dificuldade pequena de leitura e escrita, naquela ocasião, foi no início da minha vida como fonoaudióloga, foi no campo da educação. Isso assim, dá um gancho muito grande e eu confesso que eu tenho muita gratidão por onde eu comecei e a aceitação que a equipe me recebeu. A fonoaudiologia hospitalar, ela veio tardiamente, ela não veio logo no início da eu fui estagiária no INCA, enfim, acompanhando uma professora, e depois fiquei tirando férias, rendendo férias, essa situação toda. Mas o forte nessa ocasião era a fono voltada para a educação e para a unidade básica de saúde. A unidade terciária ela veio bem mais tarde.
Então, assim, um pouquinho eu passo sempre, deixo, né, um pouquinho dessa informação, porque a gente tem que ser grato por onde a gente passa, por onde as portas se abriram, né? E não adianta dizer que nós, fonoaudiólogos, chegamos primeiro, que nós não chegamos primeiro. Chegaram primeiro, com certeza, as enfermeiras, eu costumo dizer, que elas estão ali na unidade, lá no posto de saúde, o dia todo, e os professores. Então, são essas duas áreas que são pontes para o nosso enriquecimento e para o nosso trabalho. É um discurso que muitos colegas não conseguem ainda, principalmente eu visualizo que os mais jovens não têm ainda esse link, né? Porque, na verdade, da onde nós viemos, se a gente não pensar, né, as histórias, né, pensar como a gente conseguiu algumas etapas, a gente não vai muito longe também. Ok, gente? Então, agradeço vocês por esse momento, tá? A gente vai se falando. Alguém quer contribuir para a gente encerrar? Professora, eu queria agradecer, né, pela dinâmica, achei bem interessante, porque, de certa forma, a gente acaba reunindo o maior número de colegas da turma, né? Seria até interessante a gente pensar em estar fazendo essas discussões frequentemente, até porque a senhora dá a sua aula, mas acaba ficando muito, como é que eu posso dizer, sobrecarregada, porque a senhora dá a sua aula e às vezes a senhora quer o retorno, né? Sim, e aí eu vejo que a senhora sente uma solidão profunda, né? Porque a senhora está aí sozinha na sala e a senhora está falando. E aí seria realmente bem interessante, porque há esse diálogo, esse debate, né? É enriquecedor, a troca, né? Chama a participação dos demais, né? E a importância de estar todo mundo participando, porque todo mundo está no mesmo barco, né? Uhum. E está na melhoria cada vez da questão da fonoaudiologia no nosso estado. Sim, e eu acho bem interessante, porque às vezes a gente não consegue visualizar essa questão estrutural e toda uma organização de luz, e muitas vezes a gente tem uma visão ainda muito imatura em relação a essa questão estrutural, e isso é muito importante para que a gente lá na frente saiba como possa se desenvolver no decorrer desses processos de atendimento, tanto primário quanto hospitalar. Sim, sim, com certeza. E a saúde pública está nesse leque, né? De saúde e educação, a gente não tem como desmembrar, né? São as duas coisas mais importantes para uma criança. Você dá promoção em saúde e promoção de educação. No momento que a gente está vivendo de terrorismo, né, governamental, de gestão, né? Então, a gente tem que pensar muito bem com o olhar, né? Aqui a gente está sendo uma formação, são pessoas críticas, reflexivas, né? Nós não podemos achar que o professor é o dono da razão e nem o aluno está lá para só pegar aquele conhecimento daquele indivíduo que está passando a informação. Pelo contrário, tem que estimular, sim, a curiosidade, a busca, a leitura, a discussão, né, como foi colocado aqui, aos relatos de caso, como a Pamela colocou, da colega lá do hospital. Acho que isso é muito importante. A gente tem que pensar enquanto pessoas críticas, né? E essa crítica nem sempre ela pode ser, ela tem que ser construtiva? Não, ela pode ser uma crítica mesmo que vai levar a refletir, a pensar, levar para uma discussão, ou seja, na região norte ou no nordeste, mas nós temos sempre que ser reflexivos e críticos. Tá bom, gente? Então, posso encerrar por aqui. Eu desejo uma boa noite para vocês. Muito bom, professora, hoje. Eu só deveria fazer mais vezes assim, para ter mais participação da turma. Eu também gostei, professora, bastante. O problema todo é que a gente pensa bastante no que falar e chega na hora, tipo, acaba repetindo certas coisas, não, mas enfim, eu achei muito bacana. Um pouquinho, igual como a senhora estipulou, fica bom, né? Não fica ativo para ninguém. Né? E cada um compartilha o que sabe. Isso. Tá certo, gente. Então agora desejo uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus, a gente vai se falando, tá bom? Com Deus, professora. Deus me proteja. Amém. Já vou fechar, professora. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Bom descanso. Boa noite, gente. Boa noite a todos.